Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Estamos aqui mais uma vez através do nosso breve vídeo formativo para darmos continuidade ao nosso simples estudo da Sagrada Escritura, aprofundando principalmente os nossos conhecimentos acerca da Palavra de Deus e também tendo a oportunidade de amar mais essa palavra que Deus deu para mim e para você, vivermos, caminharmos segundo a vontade dele. No nosso último vídeo, nós parávamos justamente respondendo a duas perguntas muito importantes. Por que Deus se revelou? Com que finalidade Deus se revelou? Porque tratávamos exatamente do tema da revelação, do dado da revelação, ou seja, Deus tomou a iniciativa de vir até nós, Deus se manifestou, Deus quis vir ao nosso encontro. Então, a partir do nosso conhecimento, a partir da inteligência humana, a gente também tem essa capacidade de entender, segundo a vontade de Deus, o porquê dele ter se revelado. Porque falávamos, ele quis, e principalmente porque ele nos ama. Então, partimos sempre desse pressuposto de um querer de Deus e, acima de tudo, de um amor de Deus. E para qual finalidade, então, Deus se mostra, Deus se revela, Deus fala com os homens? Justamente para convidar os homens a conhecê-lo de modo muito gratuito, não é? De modo particular, conhecer como um Deus pessoal, um Deus de pessoa, um Deus que deseja ter uma relação profunda com os homens, um Deus que deseja ter comunhão com os homens através exatamente de uma relação de amizade. E falávamos do exemplo do grande Moisés, a partir do livro do Êxodo, que era um amigo de Deus, com o qual Deus falava face a face. Então, dando continuidade ao nosso breve vídeo formativo, hoje vamos entender e aprofundar um pouquinho sobre essa revelação divina. Essa revelação divina, então, meus irmãos, é de fato um dom imerecido para nós. Nós não merecíamos receber essa graça de Deus por sermos pecadores, por termos rompido os nossos laços de amizade com Deus. Mas Deus quis, se unir a nós e fazer com que participássemos da sua natureza divina. Porém, ele quis de uma forma muito profunda, justamente por meio de um diálogo amoroso, de uma espécie de conversa, de uma espécie de comunicação entre amigos. Por isso, a palavra de Deus, ela é uma comunicação do nosso amigo Deus para conosco, para os seus amigos. Por isso é tão profundo e precisamos, de fato, aprofundar o nosso conhecimento. Em suma, então, revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de... Aqui são três verbos muito importantes para entendermos esse dado da revelação divina. Deus se revelou para tornar os homens capazes de responder a Ele. Então, Deus agora espera uma resposta de nós, a partir exatamente da palavra. Por quê? Porque nós já temos agora um conhecimento de Deus. Deus já se mostrou. Deus não é mais um Deus escondido, abscônditos, mas um Deus que se mostrou, um Deus que mostrou a sua face, principalmente em Cristo Jesus, o rosto misericordioso do Pai. Como o próprio Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus é o jeito de Deus se manifestar, é o jeito de Deus falar, é o jeito de Deus se comportar. Por isso o conhecemos. E também ele se revelou para nós amarmos ainda mais a ele. Então, três verbos que fecham de uma certa forma o nosso entendimento do dado revelado. Revelou para que respondêssemos, revelou para que conhecêssemos e revelou para que amássemos de forma profunda esse Deus. Muito, muito, muito além, meus irmãos, de tudo que seriam capazes de si próprio. É claro que tudo é graça de Deus. Nós, por conta própria, não conseguiríamos amar a esse Deus, nem responder e nem conhecer. Por isso, está entranhado nesses três verbos o dado da revelação divina.
Por isso, a gente pode afirmar com toda certeza, com toda convicção, de que a revelação divina é de fato realmente palavra de Deus. Essa palavra é a revelação de Deus, mas é também inseparavelmente um acontecimento histórico. Atenção, aqui também exige merece muita importância da nossa parte. A revelação, ela aconteceu através de uma manifestação, de uma espécie de desenvolvimento no plano da história, numa história concreta, por meio de um povo concreto. Não foi uma coisa assim solta, sem sentido, de outro mundo, que nós não pudéssemos conhecer, não. A revelação de Deus se deu na história. Por isso, o dado histórico, ele é muito importante para compreendermos também o dado revelado. Eu aprendi sempre no seminário, ao estudar a Sagrada Escritura, principalmente com um professor muito querido, ele gostava de deixar isso claro para a gente. Usava essa imagem de que a história é o cavalo do querigma, ou seja, é o que faz a revelação caminhar. É o que dá fundamento também para a revelação. Por isso, o dado histórico concreto precisa ser sempre fundamento do dado revelado. A salvação de Deus aparece em tudo o que ele faz ao intervir na história dos homens. Se pegarmos toda a história da salvação, todo o processo do Antigo Testamento, a gente vai perceber que esse processo se deu numa linha de continuidade histórica, que não foi somente numa linha de consciência dos crentes do antigo Israel, mas é algo que faz parte do conhecimento histórico, ou seja, nós temos o dado da história para fundamentar. Então, mediante a Sagrada Escritura, Deus dá a conhecer o sentido salvífico do seu mistério, dos acontecimentos, E estes podem, assim, compreender-se justamente como história da salvação. Então, nós só chamamos essa história do antigo Israel e da nossa história, a história da salvação, porque há ali um sentido salvífico, há um mistério salvífico de Deus. Ou seja, há uma intenção salvífica. Deus peregrinou com o povo usando o dado da história porque ele quis salvar esse povo. Da mesma forma conosco, o novo Israel. Deus peregrina conosco na nossa história, mesmo numa história de sofrimento, de luto, de dor que estamos passando, mas Deus se faz presente nessa história. Deus é o Senhor da história, aquele que controla a história. Deus está na história, por isso precisamos levar isso muito em consideração. Então, para aprofundar neste mistério da palavra divina, esse mistério salvífico que está na palavra divina, é preciso ter em conta um ponto muito importante. Como, porém, na Sagrada Escritura, Deus falou aos homens à maneira humana, como víamos no primeiro vídeo, o intérprete da Sagrada Escritura precisa ser levado em consideração. E a gente já sabe muito bem quem é o intérprete também da Sagrada Escritura, que é justamente aqueles homens que escreveram a Sagrada Escritura à luz do Espírito Santo, que são os agiógrafos, E, acima de tudo, o próprio Espírito Santo é o intérprete por excelência. Então, ele quis comunicar-nos a sua palavra. Só que essa palavra deve ser investigada atentamente e levada em consideração aquilo que os agiógrafos falavam, escreveram, queriam, na verdade, realmente significar o querer de Deus, que manifestou-se através da palavra deles, daqueles homens da história. Por isso que a história preciso ser levada em consideração. Muito bem, meus irmãos, então essa revelação divina, essa revelação de Deus realmente está ali na palavra de Deus, mas é também inseparavelmente, só para fechar o nosso raciocínio, um acontecimento e uma manifestação no cunho da história, na esteira da história. Então, o encontro de Deus com os homens realiza-se por meio da história. Nós não podemos descartar o nosso tempo, a nossa vida concreta, a história que nós estamos construindo, por meio principalmente de fatos, acontecimentos, ações
que depois vão ser explicadas por meio das palavras, no caso da Sagrada Escritura. Então, o povo primeiro fez uma experiência com os fatos, não é? As ações de Deus, as manifestações, para depois colocá-las em palavra. Então, tendo feito essa breve explanação, fiquemos por aqui e daremos à frente continuidade aos nossos vídeos formativos. Deus abençoe você por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém